Shizuka Yamazaki é uma diretora que transita com facilidade entre o cinema e a televisão e está em permanente atividade. Estudou arquitetura por 2 anos, mas se formou em cinema pela Federal do Rio de Janeiro. Foi assistente de direção de Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha. Estreou na direção com longa-metragem Gaijin, Caminhos da Liberdade, baseado em suas vivências pessoais de neta de imigrantes japoneses. Filme de sucesso de crítica e público. Com mais de uma dezena de obras, Shizuka tem no currículo trabalhos com Xuxa e Renato Aragão. Shizuka Yamazaki é a nossa entrevistada de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Shizuka Yamazaki, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, a Mariana Bonfim, do blog Movie You, a Márcia Yumi Takeuchi, historiadora, a Carolina Costa Fiorati, jornalista, e a Cecília Barroso, também jornalista. Shizuka, você queria fazer arquitetura e acabou fazendo cinema. Como foi esse desvio? Foi a Universidade de Brasília. Mas eu acho que num determinado momento da vida, eu achei que ia ser uma boa arquiteta. E aí a profissão perdeu a graça. E o cinema apareceu assim uma coisa nova, que eu não tinha domínio, não sabia o que era tudo muito inseguro. Na época não existia profissão, entendeu? A profissão não era regulamentada. Sequer o curso de cinema era regulamentado. E eu acho que eu sempre fui muito atraída pelo imprevisível, pelo futuro incerto, entendeu? Tinha uma época na minha vida que era bem suicida. Acho que foi por isso que eu fui para o cinema. Você vai trabalhar depois com o Nelson, né? Como assistente de direção do Amuleto de Ogum, entre outros filmes. Como que é trabalhar com o Nelson? O que dessa época vem para você? Que de vez em quando ele jogava uma bomba na sua mão e você pegava e resolvia, ia em frente, ou então largava e desistia da profissão, entendeu? Eu lembro que um dia o Nelson chegou no meio do filme. O Amuleto foi o primeiro filme que vi, assim, primeira vez que eu vi um set de filmagem, primeira vez que eu trabalhava numa ficção, entendeu? Até então eu só tinha feito trabalho de escola. E o Bigode tinha saído, eu assumi assistência de direção também, além de fazer estilo, continuidade. Com a saída do Bigode fui fazer também figurino, cenografia, enfim. Era um filme com uma equipe muito reduzida. Aí um dia o Nelson precisava ir para Brasília, chegou para mim e falou assim, olha, tem 2 sequências para você fazer. E não disse mais nada, entregou assim o roteiro e falou, faça. E eu fiquei pasma, não consegui dizer o que é, e ele viajou. Aí fui fazer, fiz as 2 sequências. Da mesma forma, quando ele me chamou para fazer cenografia do Tenda dos Milagres, eu nunca tinha feito cenografia. Eu tinha feito metade do curso de arquitetura, entendeu? Aí, e por que cenografia? Ele cismou que você podia fazer cenografia? Na verdade, ele queria colocar 2 outros meninos na direção, na assistente de direção, e eu era assistente de direção, e não tinha como me tirar do filme, ou enfim, imagino que seja por aí. E aí ele inventou essa história de você vai lá e faz cenografia. Meu padrinho, você lembra? Você lembra daquele samba gostoso? E com o Glauber? Você trabalha com o Glauber também em 2 filmes, né? Trabalha no último dele, na Idade da Terra. Idade da Terra, e em um documentário que é o Jorge Amado. Jorge Amado no cinema. O Glauber, Idade da Terra, eu fui assistente de direção e também era produtora, junto com a Cacá Diniz, Lael Rodrigues, o Frazão, que na época éramos sócios da CPC, Centro de Produção e Comunicação. E o Glauber nos escolheu, entendeu, para que fôssemos os produtores responsáveis pelo filme junto à Embrafilme. E também era assistente de direção. Então era uma coisa muito complicada aí, porque eu tinha 2 funções no Produzir filme. e co-dirigir, né? E o Glauber era muito imprevisível. O Nelson, perto do Glauber, ele era pintor, entendeu? O Glauber, assim como ele ficava dias sem filmar, de repente ele chegava 4 horas da manhã na produtora, mandava chamar um ator, começava a vestir o ator, dizia, vamos filmar, e ficava filmando 24 horas sem parar, entendeu? E eu tinha que acompanhar. A minha competência, a minha vontade de querer fazer as coisas muito bem organizadas para dar para o Glauber não servia absolutamente para nada, entendeu?
Jesus Christ is my Lord, and Jesus Christ is my friend, and Jesus Christ. Então, quer dizer, o Glauber me ensinou uma outra coisa, que cinema também, quer dizer, você tem que ser criativo e permanentemente atento, entendeu? Não dá para você confiar na previsibilidade, não dá para você confiar no planejamento, entendeu? Essas coisas assim. Eu acho que foram duas escolas bem diferentes uma da outra, mas que quer dizer, é estranho você falar assim escola, porque no fundo eu fui jogado, eu tive o privilégio de ter sido jogado num vulcão e depois num terremoto, entendeu? E aí tive que sobreviver, e eu acho que aprendi na prática, entendeu? Aprendi não entendendo os dois naquele momento. Esta é a cloaca do universo! Nós estamos condenados! Houve uma implosão atômica no centro da Terra! Uma guerra entre seres desconhecidos! As nossas estruturas foram destruídas! A qualquer momento, nós poderemos ser tragados pelo abismo! Mate-Brem! Do universo, do infinito. Você filmou também com o Vladimir Carvalho, em Como Brasília, estudante. como estudante. Vocês estudaram juntos, né? Não, ele era professor. E você acha que você levou isso, assim, porque você não faz documentário, seu cinema é mais de ficção, mas tem, em Pátria Amada, eu vejo muito de documentário, né? Você acha que tem alguma, você percebe, assim, a presença do... O Vladimir me abriu curiosidade para conhecer o Nordeste, entendeu? Isso uma. 2, ele não me perdoa até hoje porque eu fui fazer ficção. O Pátria Amada, ele é um docudrama, mas ele é mais ficção do que documentário. O documentário serve à ficção, entendeu? Ele não é visto assim como primeira importância em termos de grandeza, entendeu? A ficção é mais importante que o documentário no Pátria Amada. O que você está achando do começo, por favor? Olha, eu acho um ato público extraordinário que foi além da nossa expectativa. Sônia Braga, como vai? Você podia me falar qual a importância para você de estar aqui participando desse movimento? Eu acho que nós estamos representando aqui um desejo nacional. Nunca assisti movimento tão extraordinário, tão imensamente entusiasta, de que a nação inteira quer eleições diretas já. Eu vi que a Tezuka tinha 2 câmeras fotográficas e ela tinha boas fotos. E aí eu já produzia filmes e já tinha uma produtora, e ela começou a fazer estilo comigo nos filmes e em seguida, 3, 4 anos, ela me passou uma vontade de dirigir um filme, um enredo de uma primeira história, que era o Gaijin. Era isso ainda em 73, 74. E a gente veio filmar o Gaijin em 79. Em termos de linguagem, de estilo, gênero, por que pensar de imediato num drama épico, que é a história como se categoriza, vamos dizer, o Gaijin, que é a sua estreia no cinema em longa? Eu acho que se eu não fizesse o Gaijin, eu não poderia fazer nenhum outro filme naquele momento, entendeu? O fato de ter uma fisionomia japonesa, um nome japonês e uma pressão por parte da família, até da comunidade, entendeu? Me dizendo assim, seja japonesa, entendeu? E vivendo num país como o Brasil, né, tropical, e dizendo assim, seja brasileira, esse país assim. Eu vivia diante de 2 culturas completamente opostas, o que era bom para uma era ruim para a outra, entendeu? Então, eu precisava, nesse momento de vida, me entender como pessoa, entendeu? Me entender como cidadã, entendeu? Me entender quem era eu com essa fisionomia que não era uma fisionomia tipicamente brasileira, digamos assim. E o cinema, acho que veio muito mais como um instrumento, entendeu? Que me foi colocado às mãos, né?
por obra divina, até para virar e falar assim, olha aqui, você tem a fotografia, e é esse o teu problema, entendeu? O problema todo é por parecer ser japonesa, por não parecer ser brasileira, entendeu? Por ser confundida com uma estrangeira, quando eu queria, naquele momento, eu dizer ao Brasil inteiro que eu era brasileira, entendeu? Então eu acho que não tinha como fazer um outro filme. Eu precisava fazer um filme sobre as minhas raízes, uma temática que estivesse ligada a isso, a identidade cultural, para poder fazer qualquer outro filme depois. Partir para o Brasil, um país totalmente desconhecido, me assustava. Lembro que chorei quando deixamos a nossa vila. Quantos anos se passaram desde então? O filme cita o que de autobiográfico? Ela é inspirada basicamente na minha avó, entendeu? Minha família era um matriarcado, onde minha avó tinha um trono, entendeu? Ela que mandava, e os homens morreram muito cedo nessa família. Meu avô já tinha morrido nessa época, então meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, minha mãe não teve nenhum filho homem, e não tinha nenhum irmão, então era uma família de mulheres. Uhum. E eu vivi em confronto com a minha avó. Nós éramos, de certa forma, parecidas e muito diferentes, entendeu? Então, eu acho que a minha avó era a figura que simbolizava toda essa estrutura de cultura japonesa. E aí ela passou a ser minha referência. E toda a história que ela e meu avô e a família contavam sobre a imigração japonesa, que eu não suportava quando morava aqui em São Paulo, entendeu? Quando fui morar em Brasília, conhecendo um outro Brasil, com gente de tudo quanto era lugar do Brasil, essas histórias começaram a se aflorar, entendeu? Como se estivesse pedindo, assim, fale, conte, entendeu? Diga, entendeu? E eu meio que tentei ser porta-voz da minha avó. Tito, não pude fazer nada por você, não é? Ainda deixo nossa menina para você criar. O filme ainda ficou muito no circuito assim, intelectual, de estudantes. Ele não foi um filme assim, popular, entendeu? O Roberto Faria contou aqui pra gente, no Sala de Cinema, que a época que ele era diretor, presidente da Embrafilme, ele recebeu uma ordem, uma sugestão, para não financiar o Gaijin. E você tem ideia do que isso aconteceu? Qual que era? Olha, na época, eu acho que o Kaká até meio que não contou essa história para não ficar perturbado. Eu fiquei sabendo depois e mais tarde foi o próprio Roberto que me confirmou a história. Eu acho que nessa época o Japão não admitia a existência de imigrantes japoneses no Brasil, no Peru, enfim, por aí. Porque o japonês tinha muita vergonha de saber que um dia teve que abrir mão de de parte da população que não tinha o que comer, não tinha emprego, essa coisa toda. O Japão estava muito pobre nesse momento da imigração, do início da imigração para cá, entendeu? E então eu acredito que tenha sido uma espécie de ordem, entendeu, governamental, para que não se falasse no assunto. E quando souberam que tinha aí uma neta de imigrantes querendo fazer um filme, eu acho que deve ter acontecido alguma coisa semelhante, assim, tipo uma recomendação para que não se apoiasse o filme. Achei! Achei os 2 primeiros. Agora, interessante é porque eu fiz seu filme de estreia e você ganha prêmios e tem um sucesso de bilheteria, né? Faz alguma coisa. Não foi um grande sucesso de bilheteria. De ingressos, não é isso? Você veja, né? Hoje você fazer 1 milhão de ingressos é sucesso de bilheteria. Na época, 1 milhão de ingressos não era sucesso de bilheteria. Era uma boa bilheteria, mas não era um sucesso de bilheteria. O filme ainda ficou muito no circuito assim, intelectual, de estudantes. Ele não foi um filme assim, popular, entendeu? Ainda que o discurso atingisse, por exemplo, toda vez que a gente mostrou o filme para uma massa mais
iletrada, entendeu? Eles se identificavam com os personagens, porque são pessoas que trabalham para sobreviver, entendeu? O filme ganhou muitos prêmios, vai em vários países, Cannes, Havana, enfim, ele é um filme que tem muitos prêmios. Ele meio que, aqui no Brasil, eu acho que foi um filme que despertou a consciência de que o país tinha imigrantes, não apenas japoneses, mas outros imigrantes. Os imigrantes também vieram para o Brasil enganados, vieram na esperança de encontrar dinheiro fácil e terras a preço muito baixo. Vieram esperando o Eldorado. E cadê as promessas? Cadê as promessas? Tanto no seu primeiro filme, Gaidin, quanto no segundo, que foi uma continuação, eu percebi, claro, essa vontade de contar a história da imigração japonesa a partir da experiência familiar. Mas como você, como diretora, que trabalha com um veículo importante como o cinema, que configura imagens de grupos, de pessoas, você vê essa questão do estereótipo em relação a nós, que somos descendentes japoneses, e essa imagem que persiste até os dias de hoje? Olha, eu acho que o estereótipo existe com mais força quando não se conhece a outra cultura, aquela que você está retratando. Preconceito também, entendeu? Quando eu fui fazer os dois Gaijins, eu estava me inspirando na minha família, mas a gente pesquisou muito, muito mesmo, entendeu? Não apenas eu como diretora, que estava ali trabalhando também no roteiro, mas a direção de arte, porque uma coisa é você escrever num livro assim, fulano comia só, ia comer salame e não sei o que, e morria, entendeu? Mas a direção de arte, ela tem que pesquisar que tipo de salame, porque vai mostrar, entendeu? O que comia no Japão, entende? Para fazer, vai buscar, na verdade, a direção de arte tem que pesquisar profundamente para criar os argumentos e dar a veracidade da história, entendeu? Então eu acho assim, cinema é um veículo muito bom para você quebrar com esses estereótipos, esse preconceito, porque acaba se aprofundando muito no estudo nessa pesquisa. Agora, além disso, eu acho que o brasileiro tem também essa vocação para fazer piada, entendeu? Mesmo que conheça, entende, ele acaba inventando uma piada. Então, eu acho que a gente também, digamos assim, na condição de ser a vítima, entendeu? Acho que tem que se abrir um pouco para aceitar esse outro lado. Contribuir um pouco. Brincalhão que é da cultura brasileira, que na verdade é o resultado de uma miscigenação muito grande. Eu não sei de onde vem, entendeu? Tudo isso, mas eu acho que a gente também se faz de vítima, entendeu? Porque a cultura, nós que somos descendentes de japoneses, a gente sempre se acha culpado de alguma coisa. A gente sempre acha que está atrapalhando, entendeu? Que está incomodando, que sabe menos, então não vai falar para não atrapalhar, entendeu? Que o outro é melhor, entendeu? Isso é muito da cultura. O cinema é uma coisa muito cara, muita pressão, ainda era a época do negativo, que você não pode gravar de novo por cima, entendeu? Então, tem que dar certo. E isso é muita pressão, muita cobrança, muita exigência, e imagino que sendo diretor você fica... Mas eu nunca vi a Tezuka, sabe, perder, sabe, a classe. Tânia, você nunca me viu perder a classe? Ela estava muito entusiasmada fazendo o filme. Eu perco a classe o tempo todinho. Tezuka, você filma depois do Gaijin o Paraíba, Mulher Macho. As coisas não têm muita lógica, mas é interessante você sair da imigração japonesa no Brasil para uma história de amor na Paraíba dos anos 30. Como que ocorre essa mudança, esse interesse? Eu fiquei muito assustada com a repercussão do Gaijin, entendeu? Porque eu não fiz o filme para ter repercussão. E aí eu parei e pensei, falei assim, eu tenho que fazer um filme completamente diferente para não ficar taxada como uma cineasta da imigração, entendeu? Ou imigração japonesa, porque já tinha um estigma, né,
da minha imagem, essa coisa toda. Então, eu estava atrás de uma temática diferente. E durante todo o processo do lançamento do Gaijin, a imprensa toda ficou muito em cima da seguinte pergunta: como é essa história de ser mulher? Você sofre preconceito? No meu corpo eu tenho a força que tem em toda mulher e não fico intimidada perto de um homem qualquer. E somente o meu amado, por ser muito apaixonado, faz de mim o que quiser. Esse tal seu namorado bem merece o amor seu, já que vive ao seu lado e que todo amor lhe deu. Mas se um dia não der certo, eu estou sempre por perto, venha namorar mais eu. E o filme, de uma maneira, respondeu a você essa dúvida, essa questão de ser mulher, no mundo masculino? Eu comecei a aceitar, né? Quer dizer, eu tinha uma temática que eu estava desenvolvendo da Naide Peris, que era um fato real, entendeu? Eu falei assim, bom, essa mulher sofreu essas consequências, comecei a perceber outras histórias, muita gente vinha me contar coisas do tipo, eu falei, quer dizer, essa sociedade brasileira é machista e preconceituosa. Aí eu comecei a prestar atenção nas coisas que vinham a mim, entendeu? Como preconceito, entendeu? Eu falei, é verdade. Digo isso porque no filme a coisa não acaba bem, né? Nesse sentido da mulher emancipada, ao contrário, ela gera uma tremenda onda de preconceito, né? É verdade. Eu depois, anos mais tarde, eu ficava brincando assim, que o cinema não dava minha carteirinha de cineasta, entendeu? Porque era mulher. No cofre do bacharel João Dantas, a polícia achou notas redigidas pelo próprio punho do espião, com a narrativa de atos imorais pelo mesmo praticado. Tais notas não podem ser publicadas porque ofendem ao decoro comum, mas quem quiser vê-las o pode fazer na polícia. E o presidente João Pessoa também está aqui no Recife. Temos que encontrá-lo. Agora, como que foi fazer o Paraíba? A produção, porque você, de novo, uma produção épica, né? Um monte de atores, soldados, a questão de época, de novo. Na época, o filme era caro para a época, mas era um filme que se passava nos anos 30. A gente foi lá para Paraíba achando que o governo lá da Paraíba ia nos receber de braços abertos, e foi a maior decepção. E aí a Liane Mullenberg, que estava na produção, e a Mônica Silveira, disseram assim, vamos para Pernambuco, que era o estado vizinho, entendeu? E tinha também ali muita ligação com a Paraíba, não sei o quê. E o Marco Maciel, que era governador na época, nos deu um apoio, e a Nica Harley, das Casas Pernambucanas, foi sócia do filme, entrou com dinheiro, ela e a mãe dela, a dona Helena, entraram com dinheiro vivo, e mais eu tinha uma participação da Embrafilme, e assim a gente foi juntando e conseguiu montar a produção do filme. Na verdade, o filme parece muito mais caro do que foi. Isso é uma capacidade que a Eurica foi desenvolvendo muito, e eu também, Cacá Diniz, que é um trio que tem trabalhado juntos há muitos anos, era de fazer sempre uma direção de arte mais grandiosa do que aparentemente possa custar, entendeu? E aí o filme parece muito caro, mas ele não foi mais caro que a média, mas a quem tenha dado mais valor para o filme. Como que foi a reação da crítica para você nessa época? Do Paraíba? A crítica acho que odiou o filme. Odiou. Porque é duro você fazer um primeiro filme e ser assim, contemplado pela crítica, entendeu? Aí você faz o segundo, aí você é obrigado a fazer obra-prima sempre, entendeu? Aí eles não quiseram ver o segundo filme como uma obra minha diferente da primeira. Eu lembro que o filme teve muito mais espectadores do que o Gaijin. Eu tive um fã-clube feminino muito grande. Eu filmava e pensava assim, eu quero que as mulheres, essas que estão casadas há anos com os maridos, já viu o casamento como alguma coisa assim horrorosa, não sei o quê, visse o filme e chegasse em casa e seduzisse o marido para ir para a cama.
Pensei sempre assim, entendeu? Eu queria que elas recordassem como era bom namorar. Né? E aí porque estava falando sobre liberdade, né? Sobre mulheres oprimidas, essa coisa toda. E então eu trabalhei muito assim, pensando nesse canal. E aí eu fiquei com um fã-clube feminino muito grande, entendeu? E de gays também. Os gays adoraram o filme. Foi muito legal isso. Quando tua espada rompe as minhas carnes, meus pelos se eriçam, meus poros se contraem, meu sangue todo se esvai. Não há como você fazer cinema sem merchandising, sem patrocínio, sem sócios, entendeu? Eu não tenho dinheiro para fazer cinema. O Pátria Amada é um dos poucos filmes que tem esse universo das diretas, que é um momento importante da vida brasileira, né? Recente, pelo menos. Como que foi a ideia de criar esse filme? Porque ele tem momentos documentários, tem momentos de ficção, e se apoia muito, né, naqueles grandes comícios. Eu já estava com uma ideia de fazer um filme que eu queria discutir o país. Tá? Eu já tinha esses 3 personagens que queria trabalhar, mas não tinha história. Que era um empresário moderno, uma menina, tipo, nasceu em 64, entendeu? Com a juventude de uma garota de 20 e poucos anos na época, 20 anos, né? E um cineasta louco para fazer um musical, mas não conseguia. Não conseguia levantar dinheiro, só pintava comerciais e documentários, coisas do tipo. Então eu tinha esses 3 personagens que eu queria trabalhar. Quando eu fiquei sabendo da possibilidade de juntar 1 milhão de pessoas ali na Candelária. Aí eu virei pro Cacá, falei assim, poxa, Cacá, vamos filmar, a gente tem que filmar. Aí o Cacá virou para mim e falou assim, você não tem roteiro, não tem elenco, porque a gente tinha umas 5 latas negativas que tinha sobrado em um outro filme. E não tem equipe. Eu falei assim, bom, a equipe a gente pega a nossa turma, não sei o que, a gente paga depois. Tem 5 latas negativos, e aí eu liguei para o Alcione Araújo e falei assim, Alcione, eu tenho 3 personagens, tem que se juntar nas diretas já, depois a gente escreve a história. E aí saímos atrás do elenco. Isso é a coisa mais importante, porque eu já canto que todo artista tem que ir onde o povo está. Então é isso aí, tô aqui. Eu sou só fã, sabia? Tenho comigo as lembranças do que eu era. Lucélia Santos, atriz, por favor, por que você está aqui participando desse comigo pelas eleições diretas? Porque eu sou totalmente a favor de que se vote para presidente do país já. Agora, como quer fazer um filme que seja meio documentário e meio ficção? Olha, eu adoraria fazer outra experiência dessa. Foi assim, um filme experimental, que foi assim, excitante, foi emocionante, era take 1, entendeu? Não dava para repetir, a gente não sabia o que ia acontecer. Teve uma situação muito engraçada aqui no Palácio dos Bandeirantes, nós chegamos, já era quase no final da filmagem, e o Tancredo viria para cumprimentar o Montoro. E aí, como todos os jornalistas, a gente ficava ali fora. Eu estava com o Valmor, o Buza e a Débora. E aí, aí eu vi a limusine do Tancredo parada ali na frente, e a gente não tinha grana. Esse filme foi feito assim com $100 mil, uma coisa assim. Aí eu cheguei perto do motorista do Tancredo e falei assim, olha, a gente está fazendo filme, o Valmor, o Valmor, a Débora Bloch. Será que não daria para eu fazer um take aqui do Valmor saindo do carro, entrando no palácio? Rapidinho. Outro, claro! Entendeu? O risador, o canto, arco-íris da paixão, a fantasia nua da imagem nação. Vem ver, pátria amada, mistura tuas cores, põe o pé na nova estrada. Mistura pra ver como é, mistura pra ver se dá pé, mistura pra ver. Esse caso dessa história de amor que tem essa divisão, mas principalmente do Valmor com a Débora,
Por que esse recurso? Era importante ter uma história de amor ali dentro? Era um triângulo amoroso, onde tinha um cara com poder, o outro cara fudido, e tinha ela apaixonada pelos dois, entendeu? E aí é um pouco o que a gente vive no dia a dia, entendeu? A gente está sempre entre um empresário e um artista, né? Nós que fazemos cinema, não é? Então eu quis colocar um pouco isso, porque a minha preocupação naquele filme era tentar entender o que estava se passando no Brasil e qual seria o nosso futuro próximo. Nós, cidadãos, entendeu, que poderíamos daqui a pouco votar e a gente que sempre foi oposição e que sempre falou mal do governo, o que ia acontecer agora com a nossa profissão? Qual seria o nosso discurso? Então era esse era o tema de fundo que me movia a fazer o filme. Não foi nenhuma mudança para a Tezuka fazer filme da Xuxa e os Trapalhões. Foi simplesmente olhar e dizer, poxa, meus filhos são crianças, eles querem ver filmes para crianças, e eu sou uma diretora de cinema, como não sei fazer filme de crianças? Então, depois você vai para a televisão, dirige lá algumas novelas, e volta ao cinema dirigindo a Xuxa, que é uma personagem polêmica. Apesar de ter sido premiada lá em Gramado, continua sendo uma personagem polêmica. Como que é essa sua nova, vamos dizer, essa segunda parte da sua carreira? Olha, as crianças ainda tinham 7, 10 anos e eu estava com uma pequena de 1 ano, a Naína. E aí quando vi a Naína completamente extasiada vendo a Xuxa cantando, entendeu? Eu virei e falei assim, essa mulher tem alguma coisa, porque uma coisa é você fazer cabeça de uma garota de 5, 7 anos, outra coisa é uma menina de 1 ano vidrada com aquela mulher. Eu falei, eu quero ficar perto, quero saber que magnetismo, que carisma que tem essa pessoa que consegue movimentar as crianças do Brasil, entendeu? E aí eu fui, nessa época o Kaká estava lá com o Diller, produzindo filme, eu acho que os dois aqui que me indicaram para trabalhar no filme. A Marlene Matos já tinha visto o Gaijin e tinha gostado muito do filme, então juntou a fome com a vontade de comer e eu fui para fazer o filme. É evidente que a gente trabalhou no roteiro, foi fazendo uma adaptação, assim, porque o primeiro roteiro que a gente tinha recebido eu não tinha gostado, Kaká também não tinha gostado, a gente trabalhou muito até que virou a história da Maria da Graça Meneghel, entendeu? Mas a Xuxa, dentro desse universo, desse Lua de Cristal, tem a questão mercadológica, tem muito merchandising, tem essa relação dúbia entre o consumo, ficção. O que você acha? O que eu acho que isso faz parte, entendeu? Não há como você fazer cinema sem merchandising, sem patrocínio, sem sócios, entendeu? Eu não tenho dinheiro para fazer cinema. Nem você tem, nem ela tem para fazer cinema. O que a gente faz? A gente vai buscar recursos. Os recursos compreendem venda antecipada de bilheteria, negociação de DVD, venda para televisão, merchandising, leis de patrocínio, um monte de coisa. Governo do lugar, você vai lá vender para o prefeito, estou vendendo sua cidade, não sei o quê, arruma aí comida para a equipe, entendeu? A gente vende tudo. A gente só não vende a alma. Como você vê, você tinha filhos pequenos, filha pequena, quando você começou a fazer o Lua de Cristal e depois outros filmes da Xuxa, a questão da erotização da criança dentro dos filmes da Xuxa. A Xuxa é um personagem polêmico, uma das razões é por causa desse uso erótico das crianças. Eu queria te perguntar isso, como você vê? Não acho isso não. O que surgiu depois com a dança da garrafinha, com não sei o que, aquilo sim, aquilo eu acho violento. Como mãe, te pergunto. Não, naquele momento não via nenhum problema. A coisa que mais me preocupou na época do Lua de Cristal foi o seguinte, que eu tinha uma sobrinha, Alissa, que estava com 7 anos, e aí eu via essa geração, eu estava indo muito festa de aniversário por causa dos meninos, tudo isso, e as meninas faziam chuquinha e botavam aquelas coisinhas todas e achavam que tinha o poder da Xuxa, entendeu? Isso eu achava ruim, entendeu? E, então, a nossa preocupação no Lua de Cristal foi muito assim, ainda que seja famosa e poderosa, entendeu? Ela teve que ralar para chegar onde chegou. Sofreu, estudou, brigou,
sofreu preconceitos, foi humilhada, não sei o que. Essa é a história do Lua de Cristal, é a história da Maria da Graça Meneghel, entendeu? E aí, no final, vitória para ela. Então, era um pouco, a ideia era um pouco virar para a Alice, minhas sobrinhas, para as crianças, para falar assim, olha, não é assim porque botou a roupa da Xuxa e a Xuquinha da Xuxa que você vai ter o mesmo poder que a Xuxa, entendeu? Esse era o subtexto. Eu acho que a gente não pode ter preconceito, que quando digamos assim, as coisas acontecem apenas sob um ponto de vista, nós que somos do meio de comunicação temos a obrigação de mostrar o outro ponto de vista, entendeu? Padre, pela última vez, padre, se o senhor não começar a falar onde ela escondeu o ouro... Eu não posso falar, é segredo de cafeção, mas em se tratando com uma pessoa tão importante como o senhor, o código canônico abre uma brecha. Então, o senhor fecha os olhinhos e conta até 100. É 1, 2, 3... Tá fugindo, coronel! Quem tá fugindo? O Didi, você vai trabalhar com ele no Noviço Rebelde. O trabalho dele, o seu trabalho com ele, a construção desse trabalho, que você vê em sucesso, daí um sucesso comercial e cai para um grande ícone, né, do humor brasileiro, popular. Olha, eu já tinha mandado vários recados para o Didi. Quero fazer um filme, porque o Roberto Farias tinha dirigido, Daniel Filho tinha dirigido, entendeu? Cada filme ia um diretor novo para fazer o filme dele, e eu mandei um recado que eu queria dirigir, mas aí não vinha resposta. Eu falei, já vi que o Renato Aragão é machista com o pessoal do cinema novo, não quer uma diretora mulher, porque não tinha tido ainda nenhuma mulher dirigindo. Aí também foi o Cacá, que com o Paulo Aragão trabalhando, eles sugeriram o meu nome, o Renato topou. Eu fui fazer o Noviço Rebelde. Mas nós fizemos com o mesmo cuidado que a gente faz qualquer outro filme. O Noviço Rebelde é muito bem cuidado, visualmente é lindo o filme, entendeu? Ele tem um ritmo, tinha atores como o Tony Ramos, a Patrícia Pilar, entendeu? Fazendo o filme. Então, não era diferente do que outro filme. A diferença está que eu fui contratada para fazer o filme que atendesse o universo do Didi. Eu não podia querer chegar lá fazer o filme do Didi com um tom dos filmes autorais que eu faço, entendeu? Pode aparecer. Vamos lá! Apareçam! Assou! E eu queria saber um pouco de você, o que te motiva para fazer em toda essa sua obra, né, de vários filmes, quais são os temas recorrentes para você, o que leva você a fazer cinema e acreditar que você vai contar aquela história, mesmo que você tenha que ficar anos trabalhando dentro daquilo? Eu acho que cada cineasta deve ter lá dentro de si um vulcão de mistérios, entende? Que de repente pinça alguma coisa e fala, eu quero fazer esse filme. Particularmente, por exemplo, eu escrevo mal, entendeu? Eu tentei uma carreira de pintura, não era meu barato. Não sei cantar, entendeu? Canto mal. Então eu acho que eu encontrei nessa coisa de imagem, som, entendeu? Sabe? Essa coisa da fotografia, o meu instrumento para falar com o mundo, entendeu? Eu acho que é muito por aí. Na verdade, a gente só faz filme para querer conversar com os outros, entendeu? Ou então dizer para os outros, olha, vejam, me entendam, entendeu? Sabe? Olha o que eu penso, olha o que eu sonho, entendeu? Olha a minha fantasia, essa mágica que eu fiz. É um pouco para chamar a atenção daquilo que você acredita, entendeu? Então eu acho que no meu caso, por exemplo, quando eu abraço uma história, é muito porque eu gostaria que todo mundo compartilhasse comigo, entendeu? Dessa história, soubesse dessa história, entendeu? Olha que barato essa pessoa, olha aquilo que ela fez, alguma coisa por aí.
Para conhecer a Amazônia, você tem que ir lá na alma dos espíritos da floresta, entendeu? E nos espíritos da floresta tem seres encantados. O Fica Comigo é a sua volta, digamos assim, ao seu universo autoral, não é isso? Como que nasce esse filme? Qual que é? O que se passava é que a temática era adolescente. E adolescente é assim, né? Chora desvairadamente agora, sofrendo por alguma coisa, 2 minutos depois ele tá puto, tá alegre, não sei o quê, né? Há uma alternância muito grande, rápida de humores e decisões drásticas da vida, né? Então eu falei assim, vamos fazer o filme assim, entendeu? Levando em consideração esse espírito. Então o espírito era assim, o carro emprestado, vermelho, que era de cena, que era da personagem protagonista, que era uma menina rica, entendeu? O dono viajou com o carro e a gente não tinha nem como reclamar, porque o cara emprestava o carro. Aí eu botava na cena assim, o menino chegava, o Vitor chegava e falava, ué, quem deu o teu carro? Aí eu falei, cansei de vermelho, entendeu? Tipo assim, cansei desse carro e tô com outro, entendeu? Então a gente ia mudando assim a história e o cenário e a coisa conforme o espírito adolescente. Foi assim que a gente conseguiu fazer o filme. Mas era necessidade orçamentária que fazer isso? Eu acho que a gente tem que um pouco pensar, que dinheiro que eu tenho, o que eu posso fazer, vamos fazer melhor que dá dentro com esse recurso, entendeu? Essa galera que vai me dar uma força é clima ruim. E aí, compadre? Beleza? O lance é o seguinte, eu tô no maior inquérito, os homens estão atrás de mim. É mesmo, é? A gente vai pegar alguém que tá preso. Mas não vai ganhar nada não, é só por ajuda mesmo. Tem que pelo menos dar de comer o moleque, né? Ah, moleque gosta de banana, isso é mole pra gente. Tô gostando do sonho, vambora! Vai! Aqui! Segura! Opa! Clima bom! Qual foi a reação da crítica a esse filme? Eu nem lembro direito. Eu lembro que teve uns críticos que disseram assim, que tinha muito, como fala, frase chavão. Só que do pai para filho, não sei. Só que eu não conheço mãe e pai que não tem um texto chavão, que não seja chavão, entendeu? Inovador, né? Eu virei e falei, bom, esses caras não têm filhos, por isso estão falando isso, entendeu? Mas o filme não... E de público, performou bem? Não. O filme foi um filme que teve um lançamento muito ruim, também muito pequeno, entendeu? Não pude trabalhar muito com o filme, ele meio que passou batido. Ô, minha filha, você engravidou e não me contou nada. Não tive coragem. Quem foi? Ah, não interessa. Você não confia em mim? Em ninguém. Tizuka, daí você retoma o Gajim, fazendo o Gajim 2. Por que esse retorno ao tema? A ideia surgiu com o movimento Dekasegi para o Japão. A Kyoko Tsukamoto, que era atriz do Gaijin, me chamou e me levou para conhecer as comunidades brasileiras lá no Japão. E eu saí de lá e falei, isso dá filme. E aí, em princípio, era um filme só sobre os Dekasegs, mas aí eu comecei a perceber que faltava contar algumas outras histórias. Aí a gente cada vez o roteiro foi se ampliando, aí resolvi contar 100 anos da imigração, através de 4 gerações de mulheres. Entendeu? Separados por oceanos, os imigrantes viviam um clima de paz que não existia mais no resto do mundo. A Segunda Guerra havia começado. O resultado foi esperado? De público, de crítica? Não, o filme foi muito pouco visto, entendeu? Na época do lançamento do filme, veio a crise do mensalão,
eu fiquei sem o dinheiro do lançamento e a gente ficou com aquela batata quente assim, lança ou não lança? A gente estava com data toda marcada, a gente resolveu lançar e foi muito ruim. Está proibido aglomeração de japonês, de italiano, de alemão, de tudo! Olha tudo aí, revista tudo. Que isso? Aqui, ó. Como vai, doutor? Nós estamos em guerra e vocês são o inimigo. Vocês não entenderam, não? Sim, senhor. Entendi. Mas, doutor, crianças ajudando a fazer bandeirinha para casamento de filha. E esse japonês aí, quem é? É sensei, noivo de filha. E é bom retomar um tema, como o caso do Gajin? Mas o tema estava muito diferente, porque o Gajin fiquei num momento, né, que era a história no momento da geração da minha avó. O Gajin, Ama-me Como Sou, é como esse processo aconteceu e eu pude falar da minha geração, da geração dos meus filhos, da geração da minha mãe, essa coisa toda. Então era um assunto que eu não tinha contado. E naquele momento eu falei, se eu não falar, ninguém vai falar. Eu falei assim, vou entrar nessa. Vai ser um investimento que queria retorno, com certeza, porque foram anos de dedicação a isso, entendeu? Era um filme caro, com muito investimento, mas não teve jeito. Entendeu? Mas ela compreendeu que o perdão é a única doutrina capaz de anular o passado. A alma do meu tio-avô, Jiro Kobayashi, necessitava de uma missa. Assim, ele pôde descansar. E nós exercitamos a nossa generosidade. Tezuka, você já teve, ao longo da sua carreira, produções com grandes bilheterias, grandes sucessos e outras com bilheterias bem fracas. Do que se aprende isso? Que cinema é assim, entendeu? Que cinema você não sabe o que o espectador, como o espectador vai receber, porque você trabalha com emoções, entendeu? E o espectador, ele tem que se tornar cúmplice da emoção que você está colocando. Se naquele momento, entendeu, o seu país, a sua cidade, a sua comunidade não estiver sintonizado com aquela emoção, o filme não acontece. Ele pode ser ótimo, o filme pode ser ótimo para um outro tempo, entendeu? Então pode não ter acontecido naquele momento, mas poderá acontecer depois, ou poderia ter acontecido antes, entendeu? Então é uma coisa muito impalpável, a gente trabalha com nada, a gente trabalha com sentimentos. Tu és louca mesmo! Eu quero que prometas que nunca mais vais me chamar de louca. Prometo. Amazônia Caruana, que é um filme que se passa ali ao redor da ilha de Marajó, que vem através de um livro de uma pajé. Chamada Zeneida Lima. Vamos falar desse filme? É uma história de uma menina adolescente, entendeu? Que tinha surtos, que ela não sabia de onde. O pai achava que ela precisava ser internada num hospício. A mãe achava que era coisa de adolescente, não compreendia, e podia ser coisa do demônio. E a empregada, meio babá, assim, achava que a menina tinha que ser levada a um pajé, porque era coisa dos caruanas, entendeu? Essa menina se apaixona por um ser encantado, que é uma sucuri, entendeu? E como toda adolescente, se apaixona perdidamente e não quer ser pajé e quer viver feliz com o seu amor, né? E aí tem os seus altos e baixos, sofre separações e voltas e essa coisa toda. É um filme de amor, só que é com uma menina e um ser encantado. Zeneida! Zeneida fugiu com ele, Angelino. Ela fugiu com ele, Angelino. Só o mestre Mundico que sabe o que a gente tem que fazer. Só o mestre Mundico. Zeneida! Como você se interessa por um tema desse? Porque isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da cultura amazônica e a gente não conhece. A gente fala muito assim, não vamos desmatar, vamos proteger a Amazônia, que é nossa, não vamos jogar lixo no rio, não sei o quê, mas a gente não sabe por quê, entendeu? Então eu acho que se a gente não conhece, como é que você pode defender esse lugar?
Para conhecer a Amazônia, você tem que ir lá na alma, nos espíritos da floresta, entendeu? E nos espíritos da floresta tem seres encantados, entendeu? Boto, a sucuri, a cobra norato, entendeu? Sabe? A borboleta, não sei das quantas, entendeu? E eu quero entender isso. Eu quero mostrar para o mundo que não é uma questão de você derrubar a árvore e aí prejudicar a mudança do clima. É você destruir toda uma cultura milenária, entendeu? De um povo com uma sabedoria incrível que antes da nossa medicina chegar curava um monte de coisas. E que está sendo extinto. E junto com a cultura. Conhece ou não conhece? Eu vou até o fim do mundo, mas a gente pega esse Antônio. Tizuka, eu queria saber como que você vê a nova geração que está tentando fazer um cinema digital, a nova geração que chega, pega um grupo de amigos, uma câmera digital, grava uma história, joga no YouTube. Você, como espectadora desse processo, o que você julga, o que você pensa disso? Eu tenho a maior inveja. Porque na época que eu comecei a fazer, primeiro não tinha digital, não tinha vídeo, não tinha nada, entendeu? Tinha película e era muito caro. Mesmo o Super 8 era muito caro. Equipamento, tudo era muito caro. Então não dava para você ficar testando. Era mais difícil você experimentar fazer. E hoje, qualquer pessoa pode fazer. Isso é mal barato. Né? E quando eu comecei, tinha assim, escolas de cinema. Né? Tinha o Cinema Novo, tinha os caras que faziam pano chanchado, Cinema Boca de Lixo, não sei o quê. Eram coisas muito estratificadas. Então era como se você tivesse que escolher um desses caminhos para você poder exercer o cinema. Então havia um policiamento muito maior, sabe? Se você não fazia um filme... Se eu cresci no meio do cinema novo, apareci no meio do cinema novo, e não fazer um filme que estivesse dentro daquele hall de filmes, isso era... Nossa, você tinha que seguir exatamente aquela escola. Existia a patrulha ideológica que foi colocada nessa época pelo Cacá Diegues, entendeu? Hoje não. Hoje você pode fazer qualquer coisa. Tudo, qualquer temática, do jeito que você quiser. Essa liberdade é uma coisa fantástica, entendeu? Então eu vejo assim com muita alegria e com muita inveja mesmo de não ter podido ter esse tipo de experiência, entendeu? Porque eu acho que essa liberdade pode trazer assim obras assim incríveis, entendeu? Sem o compromisso de ter que fazer assim, um grande prêmio, de conquistar um grande prêmio, fazer uma grande obra-prima ou fazer uma grande bilheteria. Hoje pode tudo. Entendeu? Isso é muito bom. Quem é esse, mamãe? Não interessa. Te quero longe dele. Não ouviste não, homem. Suma! A minha terra, Guaraci, a Ianga fugiu. Oh, Tupã, Deus do Brasil, que o céu enche de sol. Tizuka Yamazaki, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também as nossas convidadas, a Márcia Yumi Takeuchi, a Cecília Barroso, a Mariana Bonfim e a Caroline Okoshi Fiorati. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias do cinema brasileiro. Até lá.